E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de kit e bordados. Primeiramente eu gostaria de estar agradecendo a vocês aí que têm inscrito no nosso canal, a vocês que têm dado um like aí, um joinha aí no YouTube, nos nossos vídeos do YouTube, no nosso canal Kit Bordado. E também a vocês que têm compartilhado as nossas aulas dentro do YouTube aí nas redes sociais, tá joia? Muito obrigado a todos vocês que reconhecem o nosso trabalho e obrigado pelo carisma de cada um. Então, continuando aí, vamos falar um pouco aqui. A gente vamos dividir esse vídeo que estamos fazendo aqui em duas partes, porque para não se tornar muito extenso em um vídeo só, tá joia? E também que o assunto que vamos tratar aqui é de muita importância e vai sanar a dúvida de muita, mas de muita gente que tem em relação a matrizes prontas, a matrizes que baixam da internet, sobre as edições desse tipo de matriz, etc. Tá joia? Então, fique por dentro até o final desse vídeo que vocês vão descobrir o porquê a gente consegue editar certas matrizes e outras não. A gente vai descobrir o pequeno segredo que existe por trás de tudo isso aí. Então, vamos lá. Primeiramente aqui, eu tenho duas matrizes, idênticas, tá joia? A única diferença entre essas duas matrizes aqui é que uma ela está em um arquivo de trabalho, eu posso chamar de arquivo de trabalho, e a outra está como arquivo de bordado, tá joia? E qual que é a diferença de um arquivo de trabalho de um arquivo de bordado? Vamos lá. Primeiramente, essa primeira matriz minha, qual eu selecionei aqui, ela é um arquivo de trabalho, ou seja, eu tenho acesso a todas as suas configurações de pontos, tá joia? Veja quando eu selecionei aqui, logo aqui no meu canto direito, onde está os atributos desse nosso ponto escolhido aqui, tá joia? Ele aparece todas as configurações que eu possa querer fazer dentro dessa nossa matriz, tá joia? Então isso aqui é um arquivo de trabalho, ou seja, eu tenho acesso a todas as suas informações, a todas as suas configurações de pontos. Já este aqui é uma matriz também totalmente idêntica, ela é uma cópia dessa aqui na realidade, mas porém, quando eu selecionei ela, no atributo de costura aqui, a gente não temos nenhum acesso às suas configurações de pontos, tá joia? Veja que ela está selecionada, e não consigo acessar as configurações da estrutura desses pontos dessa matriz. Por quê? Porque essa matriz já não é mais uma matriz, um arquivo de trabalho. Esse aqui é um arquivo de bordado. E o arquivo de bordado, geralmente, ele é possível fazer algumas pequenas configurações, mas porém, pode ocorrer certas variações se você for tentar fazer edições, que a gente vamos mostrar daqui a pouco, Ela pode deformar a sua matriz, como pode também não dar um bom resultado lá no final, tá joia? Então, como esse arquivo já é um arquivo de bordado, Ou seja, quando a gente se fala de arquivo de bordado, a gente tem que entender o seguinte, que é um arquivo já pronto para ir para a máquina e para ser bordado, sem fazer ajuste nenhum mais, joia? Então isso é um arquivo, é a diferença de um arquivo de bordado para um arquivo de trabalho. Já o arquivo de trabalho, que é esse aqui, tá joia? Ele já é um arquivo a qual eu posso mexer nas suas configurações de pontos, cada quadrinho aqui individual, e posso, quantas vezes possível, eu mudar o que eu queira dentro dessa nossa matriz, tá joia? Agora a pergunta como que eu identifico uma matriz, um arquivo de trabalho para um arquivo de bordado? Simplesmente a primeira forma de identificar, vejamos que como eu mostrei aqui, quando você clica na sua matriz, ela não aparece com atributos de costura aqui, nenhuma configuração, não dá acesso a essas configurações, ela é um arquivo de bordado, tá joia? E o segundo item para se identificar esse tipo de matriz, Você percebe que quando eu selecionei o meu arquivo de trabalho aqui, ela fez uma seleção em volta aqui, com alguns pontos âncora, etc. Já a matriz, o arquivo de bordado, ela possui um tracejado em volta da matriz. Então, toda matriz que você baixa, que você ganha, que você, vamos supor aí que você
abra dentro do seu P-Design, possui esse quadriculado em volta aqui, esse tracejado em forma de um quadrado em volta aqui da sua matriz, e quando você seleciona ela não aparece os atributos de costura, ela é uma matriz de um arquivo de bordado, ou seja, você não consegue acessar as configurações internas dela. Bom, a pergunta é, por que, né, se eu posso manter o meu arquivo, a minha matriz aqui, se eu posso manter ela, eu posso, aliás, vamos simplificar isso. Eu posso levar esse arquivo de trabalho direto para a máquina sem transformar em um arquivo de bordado? Pode sim, ela vai se comportar da mesma maneira, tá joia? Vai bordar da mesma maneira que esse arquivo aqui. Então a pergunta, e por que então eu transformo um arquivo de trabalho para um arquivo de bordado? Porque as pessoas, os programadores, quem cria matrizes, ele transforma essa sua matriz, essa matriz que você recebe ou que você baixa aí na internet, em um arquivo de bordado. Temos vários fatores, né, que as pessoas fazem isso, né? Mas não geralmente o fator principal não é devido a não querer que você mexa na estrutura da matriz de quem criou. A principal razão para você transformar, que a pessoa que converte uma matriz, um arquivo de trabalho para um arquivo de bordado, é para segurança tanto sua, da joia, quanto de quem cria a matriz. Mas segurança como assim? Vamos supor o seguinte, que eu tenho essa matriz que é um arquivo de trabalho, da joia, eu construo ela, tudo bem, eu tenho aqui as configurações, e envio essa matriz desse jeito que está para um cliente. Um exemplo assim, né? Vamos supor que você cria um arquivo de trabalho dessa maneira, vamos supor na seguinte colocação, que você cria dessa maneira, você não transforma em arquivo de bordado, deixa em arquivo de trabalho e manda para o cliente, ok. Chegando lá, o cliente vê, nossa, vou ter que mudar, eu não gostei do tipo desse ponto aqui, eu acho que a direção não está muito boa desse ponto aqui. O cliente vai lá e muda a direção do ponto, estou mudando aqui, joia, muda a direção do ponto, aí ela muda outras configurações aqui, vamos mudar alguns valores qualquer aqui, tá joia? Vamos supor que ela acha que o tamanho passo devia ser isso aqui, vamos aumentar um pouquinho aqui a frequência, etc. Joia, aí vai lá para a máquina, a pessoa faz a alteração dentro da matriz que você criou, tá joia? Aí vai lá para a máquina e chega lá na máquina, dá um problema. A matriz não borda certo, a matriz acaba danificando seu tecido, ou quebra da agulha, etc. Pode acontecer vários fatores, acaba acontecendo. O que vai acontecer, né? O cliente vai achar que você não criou a matriz do jeito que ele queria e que as configurações que o cliente que próprio fez, né, dentro da matriz que você criou, danificou às vezes a máquina e o programador, né, quem criou a matriz, no caso você, né, vai sair por mal, vamos dizer assim, né, mal falado do seu cliente. Por quê? Porque você deixou a estrutura toda para ele poder mexer dentro da estrutura da matriz que você criou. Então isso é uma segurança, como eu falei agora no começo, tanto sua como do cliente. Sua porque o cliente não vai poder mexer na estrutura por completo da sua matriz, tá joia? É a sua segurança, é a sua assinatura digital, tá lá. Você criou, determinado tecido, você regulou a densidade, etc. E o cliente foi lá e mexeu, você deixou o arquivo em aberto, o cliente foi lá e mexeu e deu problema, você sai como culpado. Joia, essa então é a principal motivo de se transformar um arquivo de trabalho já pronto em um arquivo de bordado, tá joia? E o arquivo de bordado, eu posso fazer algumas alterações? Posso, a gente vamos ver daqui a pouco, tá joia? Então, continuando aqui. Então, quando você... Deixa eu apagar essa matriz agora de... Esse arquivo de bordado. Então, quando você está aqui... Deixa eu voltar aqui para as configurações padrões. Joia? Então, quando você criou a sua matriz, você viu que está tudo certinho, está tudo beleza, você vai enviar para o seu cliente, você precisa transformar ela em um arquivo, converter ela em pontos, que é um arquivo, quando você converte em ponto dentro do P-Design, tanto da versão 9 como a versão 10,
você transforma essa matriz em uma matriz, um arquivo de bordado. O seu cliente não poderá ter acesso mais às configurações dos pontos dentro dessa matriz, tá joia? Então vamos lá, e como que eu faço isso aí então? Isso aí é bem simples, né? Eu seleciono a matriz, no caso que eu tenho aqui, que é um arquivo de trabalho, podemos ver aqui, tá joia? Eu venho aqui em formas, quando você seleciona, ele aparece um menuzinho aqui em cima, chamado formas. Se você não tiver selecionado, esse menuzinho não vai aparecer. Então eu seleciono ela, clico nela, venho em formas e venho aqui na primeira opção, converter para pontos. Vejamos que ela quadriculou, criou um tracejado aqui, né, na forma de um quadrado em volta da nossa matriz e automaticamente ela tirou os atributos de costura dessa nossa matriz. Ou seja, ela garantiu a segurança de que não vai poder mexer na estrutura principal, que são a estrutura dos pontos dessa nossa matriz. Tá joia? Então, continuando aí. Então, deixa eu colocar aqui. A partir desse momento, quando você fez isso aí, você já transformou num arquivo de bordado, você pode salvar, né, essa matriz e enviar para o seu cliente. Joia? Então vamos lá. Deixa eu apagar essa matriz aqui. Vou criar outra matriz. Vamos aqui. Criei outra matriz de círculo. E por final, só para terminarmos aqui, quando você vai salvar a sua matriz, o seu arquivo de trabalho, deixe ela salvo com outro nome. Vamos dar um exemplo assim, que eu tenho aqui um arquivo de trabalho, que eu tenho acesso à estrutura. Então, se você precisar mexer novamente nessa matriz, se você converteu ela para ponto, tá joia? Você não vai conseguir voltar mais para um arquivo de trabalho, tá joia? Então, lembrando, quando você converte uma matriz para pontos, você cria um arquivo de bordado nela, você não consegue mais voltar para um arquivo de trabalho. Então, se você estiver criando um trabalho para o seu cliente e possa haver uma futura mudança nesse trabalho, que seu cliente às vezes possa querer que você mude algo, então você salve o seu arquivo de trabalho com o nome, tá ok? Vou dar um exemplo aqui, vou clicar aqui, vou salvar aqui, ó, salvar como, vamos lá, vamos aguardar abrir. Joia, eu coloco o nome qualquer aqui, vamos lá, apagar aqui, coloco o nome qualquer, vou colocar círculo, vou colocar AT, que é o arquivo de trabalho, eu salvo ela, joio, aqui é o meu arquivo de trabalho salvo, se eu precisar fazer uma nova modificação nele, eu tenho um arquivo de trabalho salvo, e quando você vai enviar para o seu cliente, você converte essa matriz em arquivo de bordado e vem aqui novamente em salvar como, você muda esse nome, não salva mais como AT, deixa o AT que você sabe que é o arquivo de trabalho, você muda para um outro nome qualquer. Vou colocar continuar círculo, mas vou colocar arquivo de bordado, AB. Joia, simples assim, e salvo. Então, quando você envia isso aqui para o seu cliente diz para você assim, não, mas eu queria que os pontos fosse em outra direção. Joia, sem problema, você vai abrir, você abre o AT, que é o arquivo de trabalho. Deixa eu cancelar aqui. Joia, vejamos que você tem o seu arquivo de trabalho aqui para você fazer a nova edição. E quando você salvar, você salva. Vamos supor que você mudou os pontos aqui. Joia, mudei a direção dos pontos. Tudo bem. Aí você vem aqui, salvar como novamente. Não clique em salvar. Porque se você clicar em salvar... Opa, deixa eu cancelar aqui. Você novamente, você vem, você fez a edição, vamos colocar aqui, você vai em formas, você vem converte novamente para pontos, tá ok? Para o seu cliente, você vem novamente aqui em salvar como? Não clique em salvar, se você clicar em salvar, ele vai salvar esse trabalho seu, que é um arquivo de trabalho, vai salvar como arquivo de bordado. Então, e vai tirar, opa, deixa eu voltar aqui, e ele vai salvar o seu arquivo de trabalho, ele vai salvar como arquivo de bordado, você vai perder o seu arquivo de trabalho. Então você vem salvar como, que é mais seguro, e vai lá, vai em círculo, vamos colocar aqui, vamos colocar outro nome qualquer que você modificou, colocar aqui ABB, pronto, joia, salvei, esse é o novo arquivo já reeditado e eu sempre vou ter acesso ao arquivo de trabalho porque eu salvei ele como AT e vai ter sempre acesso para você fazer as modificações. Joia?
Então vamos para a parte B, para a parte 2 do nosso vídeo, para a gente entender como que a gente faz algumas edições com os nossos arquivos de bordado. Joia? Vamos lá.